vamos resolver um exercício. Na verdade, isso aqui é uma dica de um exercício que pede para justificar o seguinte fato. Nós temos aqui um triângulo qualquer, triângulo com vértices OBA, e nós traçamos duas medianas. Medianas são segmentos que partem de um vértice e batem no ponto médio do outro lado. Então esse M aqui é ponto médio de AB, esse N é ponto médio de OA. Essas duas medianas se interceptam em um ponto, esse ponto eu vou chamar de G, e em breve, não vai ser nesse vídeo, vamos mostrar que a terceira mediana aqui também intercepta no ponto G. Isso vai ser feito num outro momento. É até uma questão da lista, é a questão... Bem, deixa eu olhar aqui, as alturas, é questão número 31, que é algo que nós vamos fazer no futuro. Mas, para fazer a questão 31, precisamos resolver essa questão, que é o seguinte: depois de traçar as medianas, esse ponto G possui a seguinte propriedade. OG é 2/3 de OM, ou seja, 2/3 do segmento está aqui, 1/3 do segmento está aqui. Essa é uma propriedade das medianas. Então, o objetivo do nosso exercício é mostrar que o módulo do vetor OG é igual a 2/3 o módulo do vetor OM. Então, nós vamos resolver agora. Então, vamos lá. Uma coisa que já podemos afirmar de cara é que, bem, eu vou fazer a seguinte convenção com vocês, até porque nós estamos trabalhando algebricamente. Esse ponto O aqui, de maneira conveniente, chamei de O, é para vocês pensarem na origem do espaço. Eu não vou colocar eixo X e eixo Y não, mas a origem vou evidenciar. E a gente já viu que quando a gente representa, por exemplo, um vetor com coordenadas 3, 4, geralmente a origem do segmento orientado coincide com a origem do plano cartesiano. Claro, se você quiser mover o vetor, você pode mover à vontade. Mas geralmente quando a gente representa um vetor como paraordenado, usualmente a gente enxerga o quê? A origem do segmento orientado coincidindo com a origem e a extremidade sendo justamente as coordenadas do ponto. Então eu vou fazer a seguinte conversão. Se eu usar a notação de ponto, é porque eu estou pensando no vetor OG. E aí é o seguinte. Bem, vou esperar o caminhão passar. Pronto. A gente sabe que OG e OM estão na mesma direção. Em outras palavras, que OG, aí eu estou colocando só G, é alfa vezes M. Apesar de serem pontos aqui, mas aqui é para vocês interpretarem como vetor OG, vetor OM. Só que algebricamente falando, é a mesma coisa que você dizer que as coordenadas do ponto G é igual a alfa vezes as coordenadas do ponto M. Então só assim, tomar cuidado, e aí eu quero deixar bem claro que aqui eu estou querendo dizer vetores, apesar de estar representando pontos. Outra coisa que é relevante dizer é que M é o ponto médio de A e B. Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa vezes, se é ponto médio, então é A mais B sobre 2. Então, o que resta fazer agora? Dizer que G é igual a alfa sobre 2 vezes A mais alfa sobre 2 vezes B, e nós temos uma primeira relação que nós vamos guardar. Vamos guardar essa relação aqui. Qual vai ser a estratégia do exercício? O que eu estou dizendo nessa expressão? Que o vetor OG é uma combinação linear dos vetores OA e OB. E aí, numa próxima etapa, eu vou escrever G como combinação de OA e OB, só que de uma outra maneira. Como? Vamos agora para a segunda etapa do nosso exercício, que vale até a pena mudar a cor do pincel. O vetor OG é a mesma coisa que o vetor OB, mais BG.
Pensando naquela relação de caminhos, né? OG é a mesma coisa que OB mais BG. Só que o B repete, BG é um múltiplo escalar de BN. Então, digamos que esse múltiplo escalar, a gama, seja gama vezes BN. Ou seja, vetor BG é alguma coisa vezes BN. Vamos ter que descobrir que coisa é essa. Só que é o seguinte, BN é a mesma coisa que N menos B. Então aqui vai ficar B mais gama vezes N menos B. Aplicando aqui a distributiva e reordenando em B e N, que nós vamos ter o seguinte, gama vezes N mais 1 menos gama vezes B. A única coisa que eu fiz foi aplicar a distributiva e reordenar as expressões. Então chegamos até aqui. Só que N é ponto médio de A e origem. Como a origem tem coordenada 0, 0, isso quer dizer que o nosso N é A sobre 2. Então fica gama sobre 2. Acho que vale até a pena enfatizar qual vai ser a nossa conclusão. Então, isso implica no seguinte, que o nosso G é igual a, trocando N por A sobre 2, vai ficar gama sobre 2 vezes A mais 1 menos gama vezes B. E aí temos essa segunda relação. Então vamos pensar um pouco. Nós temos aqui dois vetores, o vetor OA, OB. E você consegue afirmar que G é uma combinação linear desses dois vetores. Só que o que é interessante observar é que essa combinação linear vai ser única, ou seja, só existe uma única maneira de você, por exemplo, esticar e encolher o vetor OA, esticar e encolher o vetor OB, de tal modo que essa soma dê o vetor OG. Isso vai ficar mais claro ainda no curso de álgebra linear, mas de qualquer jeito acho que dá para acessar essa informação, né? De que se você porventura consegue escrever o vetor OG como uma combinação linear de OA e OB, essa combinação linear tem que ser única. Claro que esse exercício fica um pouco incompleto se você não tiver essa informação, mas de qualquer jeito é intuitivo, né? Então o que eu posso afirmar? Bem, se o G tem duas combinações lineares em relação a B, na verdade esses coeficientes são únicos, ou seja, são iguais. Em outras palavras, quem acompanha o A da primeira expressão tem que ser igual a quem acompanha o A da segunda expressão. Já vou até colocar aqui. Então, alfa sobre 2 tem que ser igual a gama sobre 2. E quem acompanha o B da primeira expressão, que é alfa sobre 2, tem que ser igual a quem acompanha o B da segunda expressão, que é 1 menos gama. Agora só precisamos resolver esse sistema. Só que daqui nós concluímos que alfa é igual a gama. Então se você substituir gama por alfa, o que nós vamos ter é o seguinte. Vou fazer aqui com um pincel preto. Então, alfa sobre 2 é igual a 1 menos gama, só que gama é alfa. Se você multiplicar 2 dos dois lados, alfa vai ser igual a 2 menos 2 alfa. Passa para o outro lado. Acho que dá para colocar aqui. Então vai ficar mais 2 alfa com mais alfa, 3 alfa igual a 2. Isso implica que alfa é igual a 2/3. Vamos analisar
Então, qual foi a nossa conclusão? Alfa sendo igual a 2/3 quer dizer o quê? Que o vetor OG é 2/3 o vetor OM. Ou seja, o módulo do vetor OG é 2/3 o módulo do vetor OM. Então, essa é uma das propriedades fundamentais das medianas para poder resolver esse exercício 31. Em breve, em um outro vídeo, eu vou resolver esse outro exercício. E essa aqui é uma demonstração vetorial, ou quer dizer, uma demonstração usando a geometria analítica de por que vale essa proporção 2/3. Existe uma outra demonstração que podemos fazer para justificar esse fato. Vou reservar isso vou chamar essa outra demonstração de demonstração via geometria sintética, para poder diferenciar essas duas possibilidades. Aí preciso usar aquelas relações de semelhança de triângulos e assim por diante. Mas aqui eu estou usando argumentos puramente de coordenadas. A única coisa que eu preciso é estabelecer uma origem e pensar aqui tudo numericamente. Assim, como é que representa as coordenadas de G algebricamente? Como é que representa as coordenadas de M algebricamente, por ser ponto médio e assim por diante. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição.